Parte 1. Roger, jovem e solteiro. Um mês depois do ocorrido. Viver com pouca luz não é muito fácil. As dores de cabeça, o forçar a vista são constantes. Não tenho remédios há tempos e tenho medo de sair da minha casa para ir buscá-los. Só saí de casa uma vez nesse tempo e foi para pegar comida, a maior quantidade de água que eu podia e velas. Meu cheiro não é agradável, pois só tomo banho quando é possível. Utilizar água potável para isso não é uma opção. As velas estão acesas pela casa toda, tremulando sua iluminação na medida em que as chamas balançam de uma vez em quando. Mas só posso deixá-las acesas porque cada orifício, como vão de portas ou de janelas, estão vedados com cartolina preta. As ventilações da casa provêm apenas de um pequeno furo que fiz na cartolina. Em suas extremidades, pois assim não sai luz, estamos no inverno. Então, o calor não é constante, mas tenho medo de quando a temperatura lá fora subir. Não tenho energia elétrica e nem água nas torneiras, pois, obviamente, não tenho nenhum louco trabalhando. Pelo menos aqueles que sobraram, eu digo. Todos estamos refugiados como baratas, no escuro. Isso mesmo, no breu total. É como se tivesse uma camada escura em volta do nosso planeta. Mas ainda assim, o Sol o está aquecendo, pois caso contrário, estaríamos congelando-os também. Tipo, não é possível ver nada se você não tem uma vela ou uma lanterna. Mas ninguém também quer acendê-las, pois isso atrai as criaturas. Não sabemos o que elas são, pois elas atacam quando são atraídas por menor que seja a iluminação. Elas se alimentam de energia, eu acho, pois a luz dos objetos é sugada como se uma estrela estivesse sendo consumida por um buraco negro. É muito estranho. Se tiver alguma pessoa perto, ela é consumida igualmente, pois o humano ou qualquer ser vivo gera energia. Assim como qualquer coisa, essas criaturas sentem a energia. Não sei por que ainda existem plantas e animais, sendo que são seres vivos, mas acho que o foco real dessas criaturas são os seres humanos. Ninguém sabe se são demônios ou alienígenas, pois eles chegaram do nada, logo após o planeta escurecer. Nunca vi uma, pois elas atacam no escuro, quando existe uma pequena evidência de luz, e quando elas chegam, a primeira coisa a ser tomada é a própria luz. Tenho certeza que muita gente já desistiu de viver, mas eu não, pois tenho esperança de que consigamos um dia vencer essas coisas, mesmo que ainda não tenhamos a mínima ideia de como. Eu confio nos homens fortes que nosso mundo tem e nos homens inteligentes que orientarão esses homens fortes. Bom, eu não sei como será, mas sei que venceremos de alguma forma. No início de tudo, escutava muitos gritos, barulhos diversos e até tiros de pessoas frustradas contra essas criaturas. Mas agora tudo se acalmou. É muito difícil ouvir algo. Imagino como deve estar sendo para os animais irracionais que do nada tiveram o sol tomado deles. Nem eles emitem barulho. Eu disse que antes eles estão vivos por aí, mas não sei quantos deles. A vegetação, que também depende do sol, não sei exatamente como está, mas eu ainda respiro. Imagino que existe alguma coisa por aí. Parte 2. Bruce e Cibele, casados recentemente. No dia da chegada dos outros, o casal estava devastado por desespero. Porém, mantendo o foco naquela perseguição em que eles eram os perseguidos, o breu era tanto que o mero farol alto do carro só podia iluminar bem apenas 50 metros à frente. Atrás, não conseguiam ver o
que estava em seu encalço, mas sabiam que eram muitos deles e não precisavam pisar no chão para isso. Emitiam um barulho agudo, terrível, naquela perseguição. E era isso que fazia Bruce pisar fundo no acelerador, tentando se afastar deles o mais rápido possível. Meu Deus! Por que essas coisas estão nos perseguindo dessa forma? Cibele segurava firme nos apoios do carro. As veias do braço de Bruce saltavam de tanta força que fazia para segurar aquele volante. E só era possível ver isso porque eles tinham acendido a luz interna do carro. O breu era muito. O carro estava numa estrada desértica, onde os dois lados eram terrenos grandes, e pelo menos era isso que eles tinham a impressão, pois não dava para ver absolutamente nada. Bruce sabia que alguma hora aquelas criaturas os alcançariam em linha reta. Então, tomou uma decisão e fez uma curva abrupta para a esquerda. O carro sacolejou quando os pneus caíram na grama e derraparam em seguida. Em contato com a lama abaixo dela, Bruce desacelerou por um momento, direcionou o volante e seguiu em diagonal ao sentido que ele vinha antes. O farol não iluminava nada, além de uma grama baixa, que aonde a luz tocava demonstrava estar bem viva. De repente, eles começaram a ver linhas no chão que iam passando por bem abaixo daquela rajada de luz contínua do carro. Estamos num campo. O quê? Cibele virou para Bruce. Estamos num campo de futebol. Olha as linhas no chão. A moça se ajeitou para olhar e na sua mente concordou com o homem antes de dizer: é verdade. Puta que pariu. Estamos encurralados. Bruce guiou o volante para o lado para tentar fazer uma curva fechada, mas as criaturas avançaram tão rápido que rapidamente cobriram o carro com os dois dentro. O casal perdeu a vida, igualmente a muitas pessoas naquele dia e nos próximos. Pessoas que não sabiam que a luz para as criaturas era como açúcar para abelhas. Parte 3. Ian, 14 anos. 35 dias depois do ocorrido. Meus pais se foram. Pelo menos é isso que acho que aconteceu, pois eles foram buscar mantimentos e não retornaram. Isso faz um dia inteiro, então acho que alguma das criaturas o pegaram. Do contrário, com certeza eles não me deixariam esse tempo todo sozinho, trancado nesse quarto com luz elétrica improvisada. Para sair daqui, tenho que abrir a porta que dá no pequeno corredor com mais 3 outras portas fechadas. Uma do banheiro, outra do quarto dos meus pais e a terceira é a que leva à sala e à saída de casa. Para abrir essa porta, nenhuma outra pode estar aberta, pois senão a luz pode sair e eu preciso ir ao porão, pois lá tem algo que eu quero. Tomei uma decisão e vou usar algo que meu pai disse para eu utilizar apenas em última instância. Não costumo falar sozinho, mas falar nesse gravador parece que eu estou conversando com alguém. Tive que quebrar a pequena luz vermelha dele para não atrair atenção ao sair do quarto. Acho que a energia da pilha é muito insignificante para atrair as suas atenções. Falando em atrair atenções deles, quando eu usar a bazuca de luz neles, tenho certeza de que isso sim vai atrair atenção. Por isso, vai matá-los. Mas até chegar lá, não posso dar bandeira. Chegando ao porão, eu ligo o gravador novamente. Encontrei a bazuca de luz. Meu pai a chama assim porque ela dispara uma rajada de luz ultravioleta. Esses seres não aguentam uma rajada dessa luz. E pensando um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão de que eles devem ser seres das trevas. Nosso planeta está em volta de uma camada negra, de uma coisa que ninguém sabe o que é. Com certeza, isso é para que eles possam estar por aí tranquilamente. Vou pegar essa bazuca de luz e vou para a rua, mirar para cima e acertar o que se mover. Se eles levaram meus pais, serei eu que levarei o quanto puder delas. Parte 4. Jonathan e Lívia,
casados há 17 anos. Jonathan e Lívia viviam com o carro deles a toda velocidade, os faróis modificados com a luz ultravioleta ligados para espantar as criaturas. Desciam uma pequena serra que daria no vale onde ficava a casa deles. De longe, eles viram uma luz piscando e de começo Jonathan achou que fosse algum tipo de sinal, mas quando olhou melhor, percebeu que era a luz de uma onda, ou seja, um raio de luz. Aquilo apertou seu estômago e ele acelerou ainda mais, fazendo sua esposa apertar forte o banco com suas unhas. Ambos sabiam que, apesar dos faróis, uma horda de criaturas o seguia, sem se aproximar, com medo da luz. Tomando uma atitude drástica, Jonathan curvou o volante para a direita, fazendo o carro seguir para o penhasco. Nenhum freio pararia aquele carro, mas se conseguissem chegar lá embaixo, estariam com o filho mais cedo. O carro foi descendo, pulando sobre as pequenas rochas e pedras, destruindo os pequenos troncos secos que se elevavam naquela quase parede com os 45 graus de inclinação. Porém, umas centenas de metros à frente, ela perdia inclinação e ali Jonathan conseguiria frear. Demoraram alguns segundos para chegar nesse lugar e os pneus ainda estavam intactos. E quando, em último pulo, um deles acertou uma rocha de metal, de jeito e estourou. Lívia gritou mais alto ainda no banco de passageiro, mas o carro pousou e assim Jonathan acelerou, dando uma guinada para a direita e se orientando depois. Eles chegaram ao asfalto e rumaram para a casa deles, que disparava rajadas de luz freneticamente. A roda do pneu traseiro direito deslizou sobre o asfalto, quando a última camada de rochas a deixou. Mas isso não fez Jonathan diminuir a velocidade. As rajadas de luz estavam cada vez mais próximas, e quanto mais perto delas, mais o coração dos pais de Ian se apertava. Quando chegou na rua da sua casa, quase na frente dela, Jonathan viu seu filho gritando e disparando luzes freneticamente. Quando ele acionava a rajada, era possível ver sua face de guerra, e isso deu orgulho ao pai. Saltou da caminhonete e correu para a parte de trás. Ele tirou uma lona de cima da caçamba e, aproveitando das luzes da arma que seu filho disparava para ver o que precisava, ele apertou um botão que fez uma hélice com dezenas de dentes começar a girar. Deu para ver isso, pois aquela hélice emitiu um brilho claro imediatamente. Jonathan pegou em um guidão e direcionou aquela turbina de 1,5 metro de diâmetro para cima. Em seguida, disparou um raio branco tão forte quanto as criaturas que rodeavam sua casa, que aquilo iluminou um raio de 100 metros a partir dele. Ele foi manejando o guidão enquanto clamava de fúria. Onde o raio pegava, desfragmentava as criaturas que naquele momento podiam ser vistas com clareza, como lençóis completamente negros e voadores. A arma funcionava, era apenas mais potente do que imaginava. Foram alguns minutos e o local estava limpo daquelas criaturas, contando com as desfragmentadas e as que fugiam. Ele não teria mais energia para muito mais tempo. Logo, o filho dele se aproximou e a família rumou para dentro da garagem da casa. Parte 5. Um ano depois. Fora a descoberta de Jonathan que mudou tudo. O mundo ainda estava em volta de um lençol negro de fumaça, sendo aquecido e mantendo seus organismos vivos de alguma forma. Os humanos tinham conseguido descobrir a fórmula para sobreviverem na luz, enquanto aquelas criaturas vagavam na escuridão do planeta. Um estádio de beisebol foi adaptado para recolher umas centenas de famílias sobreviventes daquela cidade. Jonathan e Lívia e Ian estavam entre elas. Para conseguirem se manter com a luz acesa, vivendo uma vida quase normal, foi criado um plano. 250 equipamentos de luz ultravioleta estavam apontados para cima, em volta do estádio, em um ângulo aproximado de 75 graus, ao ponto em que todas as rajadas de luz se engalfinhavam em um funil, criando então um muro de luzes ultravioletas. Todos esses equipamentos requeriam muito combustível nos geradores, pois eles ficavam ligados 24 horas. Por isso, a maior tarefa dos soldados ali presentes, ou mesmo voluntários, era ir atrás de combustível como tarefa diária.
Os vestiários foram separados por salas e quartos, e lá existiam famílias e pessoas trabalhando. Uma sala improvisada com divisórias detinha uma mulher sentada, escrevendo sobre uma mesa em um papel branco, com outros blocos espalhados. Um homem entrou na sala e ficou parado ali, em pé, olhando para ela. Ela o olhou por cima dos óculos, levantando a sobrancelha e perguntou: "Posso ajudar?" "Eu vim me alistar." Mais um?" Ela chutou a cadeira de visita, que estava mais para baixo da mesa, fazendo-a se arrastar para fora. "Sente-se." O homem se sentou com as mãos cruzadas sobre as pernas e ficou ali olhando para ela. Ele pegou um cigarro e, enquanto acendia, perguntou o nome dele. "Roger." Ele respondeu, sentindo um pouco de calafrio, sabendo o que viria pela frente. Afinal, ficou trancado em casa sozinho por muito tempo e até achou que a vida não valia mais a pena. Mas agora, com a mudança, eles tinham um ponto de partida para tentar sobreviver, pelo menos por mais um tempo. Fim.